Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, né? Nesse vídeo aqui eu farei mais uma sessão referente à playlist Filmes para quem estuda psicologia. E no vídeo de hoje eu irei conversar com vocês, irei explanar aqui o filme Bruna Surfistinha, né? Que é um filme que conta a história de Raquel. Ela é interpretada pela atriz Débora Seco, né, que vem a ser aí uma jovem de classe média paulistana e estuda numa escola tradicional da cidade. E aí Raquel, bastante impaciente diante da dificuldade, diante do fato de ter que seguir uma carreira convencional, né? Vem aí a emitir um movimento de transformar a sua realidade atual a partir do ato de prostituir-se. E aí, isso é cada vez mais comum, certo? Na nossa sociedade atual. Cada vez mais garotas com histórico familiar e escolar, né, de elite, optam pela prostituição. E aí, antes de gravar esse vídeo e conversar com vocês sobre a prostituição, sobre esse fator, eu pesquisei bastante no YouTube mesmo. Eu assisti vários vídeos de relatos de prostituta, reportagem como no Conexão Repórter, né? Em 2013 teve uma reportagem sobre prostituição, inclusive sobre a prostituição masculina, que é tão gritante quanto a prostituição feminina. Só que não se dá a mesma ênfase, a mesma visibilidade, né? E aí, o que é que acontece? Eu pude perceber nesses relatos, nesses depoimentos, esse fator em comum, né? Que há uma dificuldade muito grande por parte das garotas de seguir uma carreira convencional, tá? De seguir aquilo que muitas vezes os pais querem determinar para os filhos. No passado, a mulher, quando ela vendia o corpo, ela justificava esse ato pela necessidade de sobreviver, né? Inclusive eu assisti até um documentário falando sobre a prostituição na terceira idade, né? De mulheres que já se prostituem aí há muitos anos por uma questão de manter a família, por uma questão de dificuldades econômicas mesmo. Gente, só frisando, eu não estou aqui, certo, para ditar o que é certo, o que é errado, se a prostituição é certo ou errado, não. Eu estou aqui para explanar a prostituição no sentido de o porquê que acarreta, né? O porquê que uma pessoa ela deixa muitas vezes a comodidade do seu lar para se prostituir, né? O porquê que muitas mulheres se prostituem, tá? E não tô aqui para julgar ninguém, não tô aqui para dizer se isso é certo ou errado, certo? E aí o que é que acontece? Nesses relatos eu pude perceber que muitas garotas elas têm uma predisponibilidade, não estou generalizando, mas muito dos relatos que eu li, né, que eu assisti no YouTube de prostitutas, elas têm uma necessidade muito grande de ostentação, certo? Elas querem consumir grifes, elas querem consumir bebidas caras, elas querem circular pelo mundo do glamour, certo? E muitas vezes, mesmo tendo uma família que tem uma certa condições econômica, como o caso de Raquel, né, no filme Bruna Surfistinha, mesmo vindo aí de uma família que não necessariamente a faz ter a necessidade de se prostituir,
mas para elas aquilo é muito pouco, né? Elas querem, como eu falei, consumir grifes, elas querem sair para lugares caros, consumir bebidas caras, circular pelo mundo do glamour, e o que elas têm não é o suficiente para ostentar elas nessa vida. Então, eu pude perceber que nas maiores capitais do país, as casas mais badaladas atraem a clientela, né, com garotas de programa de nível universitário. E tem muito disso também. Muitas garotas universitárias, elas sentem a necessidade de se prostituir para bancar as suas faculdades, né? Já que o pai ou a mãe ou a família não tem condições, e aí ela encontra nesse meio uma possibilidade para que elas possam vir a ter um diploma, para que elas possam se formar. E aí a história é quase sempre a mesma, né? É quase sempre essa questão de glamour, de circular pela alta sociedade. Muitas delas de fato a questão financeira, a questão econômica, certo? Mas não dá para generalizar, não dá para padronizar e dizer assim, ó, elas se prostituem única e exclusivamente por causa disso. É muito subjetivo, né? A história é quase sempre a mesma, mas por motivos diversificados. Eu li um artigo de uma psicanalista onde ela veio falar que a prostituição é proveniente de um conflito com o pai. Ela alega, né, que nos seus escritos ela alega que muitas garotas que se prostituem, pelo menos ela tem 3 clientes, né, prostitutas, e ela afirma que todas as 3 têm conflitos com o pai, e aí a prostituição se dá por conta desse conflito, porque de repente elas sentem a necessidade do carinho, do aconchego de um homem, e aí elas disseminam essa necessidade na prostituição, elas encontram na prostituição um refúgio na tentativa de suprir essa necessidade, né? Na tentativa de suprir a ausência do pai. Só que pelos relatos que eu pude assistir, eu vi que não é só isso, né? Sim, pode ser, existem muitas garotas que podem ter conflitos com o pai e aí vai se prostituir numa tentativa de se refugiar, mas é como eu falei, gente, não dá para padronizar porque existem muitos fatores que levam uma mulher a se prostituir, certo? Meninas de classe média, como Raquel, por exemplo, tratando-se do filme Bruna Surfistinha, não querem mais viver com os pais ou depender dos pais. E aí são levadas por uma amiga, por uma conhecida, para o mundo da prostituição. Eu pude ver nos relatos dos vídeos de prostitutas na vida real que isso é um fator muito comum, né? E aí em poucas semanas o que é que acontece? Elas descobrem que podem ganhar num dia o triplo que ganhariam em um mês. Eu assisti o relato de Andressa Urach, ou Urach, não sei, enfim, daquela mulher que teve a perna aí dilacerada, que teve uma infecção generalizada na perna por conta de algumas aplicações, enfim, por conta de algumas plásticas aí, por conta de algumas turbinações que ela fez na perna. Eu não estou por dentro de fato do que aconteceu com ela na questão de ter tido uma enfermidade nas pernas. E ela até lançou um livro, né, um best-seller, contando a sua vida, a sua vivência dentro do mundo da prostituição. E ela era uma coordenadora, se eu não me engano, de RH. Ela trabalhava em RH. E aí ela foi levada por uma amiga, por uma conhecida, ao mundo da prostituição.
E aquilo deixou ela, nossa, aquilo deixou ela maravilhada. Porque foi quando ela descobriu que em poucas semanas ela podia ganhar o triplo. Num dia, ela podia ganhar o triplo do que ela ganhava trabalhando no RH. Hoje em dia, ela alega que se arrepende bastante. Enfim, eu assisti vários relatos dela, várias entrevistas com ela contando a realidade do mundo da prostituição, né? E aí eu pude ver em alguns escritos na internet que numa casa onde se concentram prostitutas de luxo, porque aí tem vários níveis também, né, de prostituta, tem aquela do bordel, tem aquela de luxo, tem aquela das ruas, né? E aí numa casa onde se concentram prostitutas de luxo, como o Bahamas, que fica em São Paulo, o programa não sai por menos de R$300. O mais comum é que se cobre R$700 por hora, certo? Nas ruas, as prostitutas nas ruas, elas cobram no máximo R$200 por hora, no máximo, chegando aí no mínimo a R$50, tá? E aí o que é que acontece? Estima-se que apenas nas casas mais badaladas da capital paulista, as meninas faturam até 20 mil no mês. E isso depende muito, minha gente, porque segundo os relatos, né, segundo os relatos de Andressa Urach, ela já chegou ao nível de uma alta prostituta de luxo, onde ela chegou a tirar R$30 mil por hora em um programa, tá? Então, e aí isso é muito proveniente das meninas que já tiveram seus corpos estampados em revistas masculinas e fizeram pontas, fizeram algum trabalho em TV, né? São meninas que se prostituem e cobram mais caro, que é o caso de Andressa Urach, né? Ela ficou muito famosa e chegou a ser uma das prostitutas, chegou a ser considerada uma das prostitutas mais caras do mundo, como foi o caso de Bruna Surfistinha, né? Como foi o caso de Raquel. Então, um jovem empresário carioca, segundo alguns relatos, de 29 anos, afirma ter pago 6 mil por um programa, né, que ele fez com uma cobiçada apresentadora de programa esportivo. Segundo ele pagou 6 mil por um programa, tá? E aí o que é que acontece? Tratando-se do filme, a princípio, né, o filme ele traz as confissões da adolescente, traz aí os relatos de Raquel em relação aos sentimentos que possuía pelos pais, né, pelo seu irmão, e aí ela mostra o que lhe incomoda em conviver com a sua família, mostra a indiferença de seu pai, a superproteção da mãe, a esnobação do irmão. Então veja que apesar de estar numa família de classe média, ela não conseguiu conviver com todos esses conflitos. Para ela era difícil demais, né, conviver com todos esses conflitos familiares. Então Raquel, ela apresenta ser, no filme, ela apresenta ser uma garota bastante introspectiva, tá? Ela não possuía aí amigos na escola, além assim, ela recebia várias provocações dos seus colegas de turma, e aí tudo isso a frustrou e tudo isso a motivou a fugir de casa e aí a motivou a se envolver no mundo da prostituição. E aí no segundo desfecho, no segundo round do filme, do longa-metragem, né, já mostra aí a iniciação de Raquel como prostituta, mostra a sua inexperiência com o mundo do sexo. E aí neste período Raquel adota um pseudonome, que é quando ela passa a se chamar de Bruna. Porém, o decorrer da trama, a garota ela começa a se desenvolver muito bem. Ela começa a se dar muito bem nesse mundo
né? E aí ela começa a fazer sucesso entre os clientes. E ao mesmo tempo, o filme apresenta como é a rotina das garotas de programa, trazendo os dramas, trazendo o cotidiano enfrentado por essas mulheres, né? E também apresenta como foi aí a inclusão, como foi a entrada de Raquel no mundo das drogas, certo? Outra coisa que eu percebi também, um fator muito incomum que eu percebi ao assistir os relatos de prostitutas, das mulheres que estão no mundo da prostituição. Gente, todas elas, todos os relatos que eu assisti, todas elas se drogam. Todas elas. E aí no terceiro momento, tá, é trazido o ápice da trama, certo? No terceiro momento é trazido o ápice da trama, onde Raquel, ela se destaca ainda mais nesse mundo do sexo. E aí ela consegue aumentar o padrão, né? Ela consegue aumentar o padrão do atendimento dos seus clientes e começa a divulgar o seu trabalho como prostituta através de um blog. E aí ela descrevia o perfil de seus clientes, né? E detalhava suas experiências com eles e começava a atendê-los em um apartamento alugado por ela numa área nobre da cidade. E aí ela teve a ajuda de uma amiga que trabalhou com ela no bordel, né? Que conheceu na antiga casa de prostituição, e aí ela consegue se tornar Bruna ainda mais famosa, né? É quando ela consegue se tornar Bruna Sufistinha, foi quando ela adotou esse codinome Sufistinha. E aí ela ficou conhecida no mundo inteiro como Bruna Sufistinha, certo? E aí nesta parte do longa também mostra o relacionamento de Bruna com um dos seus clientes, o Hudson, né? Onde ambos percebem que entre eles há algo a mais do que o sexo, há uma cumplicidade, há uma amizade, há um carinho, certo? E nesse momento, Hudson, ele propõe algo mais sério entre eles. Ele propõe aí de casar com ela, de tirar ela desse mundo da prostituição, mas aí Bruna recusa o pedido de Hudson, porque ela já saiu da casa dos pais tentando evitar essa submissão, né, à família, tentando evitar essa dependência da família. Ela saiu da casa dos pais para criar asas e aí ela não queria se prender novamente. Foi quando ela decidiu ela decidiu parar, mas antes de parar, ela queria levantar uma grana boa. E aí ela determinou um certo tempo para ainda fazer programa e levantar essa grana para, enfim, parar de se prostituir. E aí na quarta e última parte, o final mostra-se, né, a decadência da personagem. Bruna se torna cada vez mais dependente das drogas, né? Isso antes dela tomar a decisão de parar e aí se reestruturar, voltar a fazer programa, levantar uma grana para enfim parar, certo? Ela, antes disso, ela fica numa extrema decadência, de fato, porque ela se tornou extremamente dependente das drogas. Ela se tornou uma pessoa arrogante, né, fazendo com que as pessoas que lhe rodeiam se afastassem. Ela afastou muita gente que ajudava ela. No caso, muita gente não, mas essa amiga mesmo, que foi um super apoio para ela nessa profissão que ela escolheu, né? E aí ela afastou que a sua amiga, a sua sócia, a Gabi, certo? E de um modo geral, esta parte do filme mostra a queda de Bruna Sufistinha, e aí ela diminui o padrão de atendimento, né? Ela chega a fazer programa por R$20, trabalha, se droga, e é nesse momento que ela vai buscar o auxílio ao lado de Hudson.
E aí é quando ela, pela primeira vez, ela diz o seu nome verdadeiro. Nessa cena final, deixa entender, né, que Bruna volta a ser a jovem Raquel, deixando a vida de prostituta. O filme ele traz à tona temas bastante polêmicos como prostituição, drogas. Lógico que o foco maior é a prostituição, né? E aí falar de sexo no Brasil é um tabu. Nossa sociedade finge ser cheia de pudores com relação a isso. E aí por isso que a prostituição ela é vista como um sinônimo de pobreza, ou seja, a prostituta é o que é porque não tinha uma opção, né? Então, quando Bruna Surfistinha apareceu como prostituta, mesmo sendo uma garota da classe média, bonita, inteligente e de boa educação, muita gente ficou chocada, né? Por quê? Porque quebrou uma ideia que se tinha da prostituição, certo? E aí com isso surge a dúvida, o que leva uma pessoa a vender o seu próprio corpo. E aí a resposta para isso, como eu falei, é de inúmeras alternativas. Mas o filme, ele traz muito bem explicado, como o caso de Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha traz aí à tona um caso verídico, que não é sempre a questão de pobreza, certo? Quanto aos pontos positivos, o filme ele é agradável porque ele não possui um apelo pornográfico, tá? Mesmo tratando aí de uma temática da prostituição e por seu filme brasileiro, e a gente sabe que no filme brasileiro rola muita pornografia, não generalizando, mas em algum deles rola muita pornografia, muito palavrão e enfim. Mas aí traz um certo limite na questão pornográfica, né? A atriz Débora Seco, ela incorpora muito bem a personagem da Bruna e o filme ele é muito sucedido, ele é bem sucedido quando mostra quais sentimentos levou a jovem Raquel a abandonar sua família e abraçar a prostituição, né? Detalhando os passos que a levaram a se tornar a Bruna Surfistinha, dando ênfase aí à evolução da garota tímida, da garota introspectiva, até se tornar uma garota sem pudores, uma garota ousada, uma garota ambiciosa, né? E sem falar também da trilha sonora, né? Que considerei excelente, se encaixou muito bem em todo o filme. E, enfim, gente, Raquel Pacheco, ela é famosa por ter quebrado tabus, certo? E esse filme mostra que, apesar disso, ela não passa de uma pessoa comum, ela não passa de um ser humano que passou por situações comuns e que, como qualquer outra garota, precisava de apoio familiar, né? Por causa dessa carência de afeto, ela acabou buscando isso em outro âmbito, que foi justamente na prostituição. E como críticas negativas, tenho a destacar primeiramente o fato de o filme ter tido um final um tanto quanto acelerado, certo? Eu não senti uma conclusão na trama. A história ficou um pouco vaga, certo? Se você assistiu o filme, você vai perceber isso. Ou se você assistiu, eu acredito que você percebeu isso. E aí uma outra questão que merece um destaque como falha é a ausência da discussão, da explanação sobre a vida sexual de Raquel, né, antes de se tornar a Bruna Surfistinha. Isso não foi mostrado no filme, certo? E o longa, ele também não deu destaque ao sucesso do blog. Falou do blog, falou, mas não deu destaque merecido ao sucesso do blog. E também nem tocou no assunto sobre o livro, porque Bruna Surfistinha também, assim como Andressa Urach, Bruna Surfistinha também escreveu um livro e isso não foi dado ênfase a isso no filme, né?
E é algo que eu acredito ser de extrema importância, porque é um livro que é um best-seller brasileiro, certo? E aí outro aspecto também negativo são as cenas exageradas de sexo. Não é o exagero no pornográfico, porque isso não teve. Mas é muitas cenas de sexo, tá? Que acredito que acabaram sendo desnecessárias e ocuparam muito tempo do filme. E aí, ao invés de ocupar muito tempo do filme com cenas desnecessárias de sexo, poderia ter dado uma ênfase maior à sexualidade de Bruna Surfistinha, né, antes de entrar no mundo da prostituição, assim como no final ter dado uma ênfase maior à saída dela do mundo da prostituição, ao best-seller, né? E aí o filme Bruna Surfistinha, ele pode ser considerado aí importante e é uma boa indicação, eu indico, para se discutir sexo, para se discutir drogas, para se discutir a prostituição, certo? É uma obra que eu considero recomendável, é de grande utilidade educativa, que aborda temas atuais, temas que são importantes para serem refletidos sobre a complexidade que é a formação do caráter humano, né? Que é um indivíduo mutável, que é um indivíduo altamente complexo, tá? E aí a prostituição é um fenômeno que é um fenômeno social comum, tanto no Brasil quanto no mundo, certo? Ao mesmo tempo em que é mantida pela sociedade, é também discriminada enquanto profissão, o que acarreta punições para as prostitutas. E como eu falei, isso para a prostituição feminina, né? Porque como eu falei para vocês, eu assisti um vídeo do Conexão Repórter em 2013 falando da prostituição masculina. E é tão gritante quanto a prostituição feminina. Mas não é dada essa ênfase, não é dada essa visibilidade, não é discriminada tanto quanto a feminina, né? E aí diversas justificativas são identificadas, né, para uma mulher que entra no mundo da prostituição. E aí, dentre essas justificativas que são identificadas, né, pode-se perceber a saída de situação anterior, que é uma situação problemática, né? Seria aí um refúgio no que diz respeito à atenção, à afeição, no que diz respeito ao afeto que não se encontra no meio familiar, né? Dinheiro, presentes, viagens, essa ostentação no mundo do luxo, tá? E aí a imitação também de outras colegas que já trabalhavam como prostitutas, né? Isso aí também é um fator bastante gritante para a entrada de uma mulher no mundo da prostituição, dentre vários e vários outros fatores. Como eu falei, não dá para determinar um padrão e dizer a prostituição acontece por conta disso. São vários os fatores, né? E aí, mas eu percebo que as mais estabelecedoras, os motivos mais estabelecedores foram a privação econômica e social, certo? E aí, antes de assistir o filme Bruna Surfistinha e assistir esses relatos de prostitutas, de todos os tipos de prostitutas, tanto das ruas como do bordel, daquelas de extremo luxo, as prostitutas de luxo, né? Eu ficava me perguntando como é que as prostitutas elas conseguem, apesar dos constrangimentos da situação de trabalho, como é que elas conseguem preservar um equilíbrio psíquico e manter-se na normalidade. E aí foi quando eu pude perceber que em todas elas isto é um fator comum, as drogas. E é por meio das drogas